Achou, diga amém. E não achou, diga estou procurando. Está procurando. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, segundo as Crônicas 18, versículo 18. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira e outros diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor me disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaã, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai-o e levai-o a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filhos do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão na angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornareis em paz. O Senhor não tem falado por mim? Disse mais: ouve, povos todos. Amém. Pode se aceitar dando glórias ao Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu confesso que estou todo arrepiado de sentir a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Ontem à noite, quando minha mãe mandou mensagem para mim, eu já estava dormindo. Ela falou: prepara a palavra. Eu só abri um olhinho, só dei uma olhadinha na mensagem e voltei a dormir. Mas o temor e o tremor era grande. Aleluia. Amanhã deste dia, quando me levantei, fiz os meus afazeres e comecei a preparar uma palavra. Então o Senhor começou a falar comigo através dessa mensagem. Aleluia. Agora eu quero que você preste atenção no que eu tenho a lhe dizer. A Bíblia vai falar aqui a respeito de Josafá, profeta, um rei, o rei Josafá. Mas a Bíblia diz um pouquinho antes, para que você entenda o que está acontecendo aqui entre o rei de Israel e o rei de Judá. A Bíblia vai dizer que um pouquinho antes, no capítulo 14, o rei Asa, rei de Judá, que também era pai de Josafá, no capítulo 14, ele está pelejando contra Zerá. Zerá, ele é um etíope. E a Bíblia vai dizer que o exército do rei Asa, o exército do rei de Judá, era menor do que o exército dos etíopes. O exército dos etíopes tinha uma grande multidão. Aleluias. Era muito grande. Em contagem de número, Judá não podia contra os etíopes. Aleluias. Os etíopes tinham um exército muito grande, mas eles não tinham uma coisa que Judá tinha. Judá tinha o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Grande era a multidão que estava contra Judá, mas grande era o Senhor que estava com Judá contra os etíopes. Aleluias. Eu já abro um parênteses para dizer para você nesta noite: não importa quanto seja uma multidão que esteja contra você, não importa quantos sejam os seus inimigos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
A Bíblia vai dizer que o rei Asa, ele começa a orar ao Senhor no meio da batalha. Ele começa a pedir ao Senhor para que o Senhor o ajude. E enquanto ele ora ao Senhor, Deus desce dos céus com os seus anjos, com um grande batalhão de exército celestial, e começa a pelejar com Judá contra os etíopes. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que o rei Asa, ele prevalece contra os etíopes, e ele volta agora para casa, ele volta para Jerusalém com muitos despojos daquela guerra. Ele volta mais rico do que já estava. Aleluias. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 14, o rei Asa ainda era um homem diante da presença de Deus. Glória. No capítulo 15 também vai dizer que o rei Asa, ele renova a aliança com Deus. Porque naquele mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que sua mãe Maca, ela fazia idolatrias. Aleluias. Ela fazia idolatrias a Azerá, que pela mitologia cananeia queria dizer que ela era esposa de Baal. Aleluias. Que por sua vez, naquela época, era a principal divindade dos cananeus. Aleluia. Mas Asa estava fiel ao Senhor. E Asa, ele tinha sua mãe, que era a rainha, que tinha grande poder em Judá. Ele tira todo aquele poder de sua mãe e quebra todas as idolatrias a Azerá. E ele renova as suas alianças com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só que tem um grande problema. Porque no capítulo 16 a Bíblia diz que Asa, ele começa a mudar um pouquinho de caminho. Aleluia. No capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Asa, ele se alia com Ben-Hadad. Ben-Hadad, ele era o rei da Síria. Aleluia, olha aí. Na primeira guerra, ele chama o Senhor. Mas na segunda guerra, ele já não chama mais o Senhor. Na segunda guerra, ele começa a chamar os inimigos para te ajudar. Ele chama o rei da Síria. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele não deixa ninguém enganado. Deus, ele avisa com antecedência. Então Deus envia o vidente Hanani. E ele envia aquele vidente para poder falar com o rei Asa. E quando ele diz para Asa: olha, você está se desviando do caminho, Deus não está gostando. E Deus manda te dizer que agora, porque você escolheu ao rei da Síria, ao invés de escolher ao rei dos reis para te ajudar, Deus, ele vai se retirar de diante de ti. A partir de agora, Deus não está mais com você. E grande será a peleja que virá contra você. Aleluia. Isso já quer dizer que não adianta você passar 10, 20, 30 anos na presença do Senhor. No momento em que você escolher o lado A, mas não escolher o lado de Jesus, Ele vai também se retirar da sua presença. Aleluia. Deus não está para brincadeira. Um dia eu sou crente, no outro dia eu não sou. Um dia eu estou na presença do Senhor, mas no outro eu não estou. Aleluia. Mas Deus envia o vidente e fala. Aleluia. Só que você acha que o rei Asa gostou? Gostou nada, meu irmão. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. Quem é que gosta de cajado? Ninguém gosta não. Aleluia. Só que profeta que é profeta, ele não está nem aí com cara feia. Ele não está nem aí com quem vai gostar e quem não vai gostar. Ele não está nem aí se é rei, se é pastor, se não é. Ele fala o que Deus manda falar e ponto, acabou. Aleluia. Olha, ele não está nem aí que ele é rei. Eu vou falar e ponto final. Gostou, gostou, não gostou, o problema é seu. Só que Asa não gosta. E quando Asa não gosta, ele faz o quê? Ele pega Hanani, ele prende ele no cárcere.
A gente vê pela Bíblia inteira que quando um profeta fala algo que alguém não gosta, o que fazem com ele é apedrejar, é prender, é falar falsos testemunhos, é fazer tudo de ruim contra ele. Mas a Bíblia continua nos dizendo que mesmo assim, a Bíblia continua nos ensinando que mesmo assim, sempre se levanta outro profeta para continuar profetizando. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa quem te atacou porque você falou, mas eu vou te dizer, Deus ele te levanta nesta noite como um profeta. Ele te levanta nesta noite. Pode ir falar mal, pode querer falar mal, pode querer te prender, pode querer falar mal de você, não interessa. Mas quem está com você é o Deus Criador dos céus. Aleluia. Não se contentando em prender o profeta, ele parece que ele vira a cabeça dele. E agora ele começa a oprimir o povo de Judá. O povo de Judá não gosta muito disso não. Aleluia. O povo começa a ficar meio aflito. Mas a palavra do Senhor também diz que o povo, quando está aflito, ele começa a orar ao Senhor Deus de Israel. Aleluia. A Bíblia vai dizer agora um pouquinho mais à frente, onde nós começamos a chegar ao rei Josafá, que por conta desses problemas, Asa ele não tem mais uma vida muito longa. Ele tem uma batalha pela frente e ele morre nessa batalha porque ele pega uma doença em seu pé. Agora, depois de sua morte, quem reina é Josafá, seu filho. Rei Josafá. Aleluia. Agora, o que é engraçado é que no capítulo 17, quando Josafá ele começa a reinar, ele começa a colocar os pingos nos is. Ele começa a colocar a casa em direção certa. Ele começa a colocar tudo no caminho, tudo no eixo que deve ser. Ele fala, aqui não vai ter erro não. Pode ficar tranquilo, Judá, que não vai ter mais opressão. Aleluia. E agora Josafá ele começa a ensinar o povo. Aleluia. Ele começa a ensinar o povo de Judá sobre a lei. Ele pega o livro, a palavra do Senhor. Ele começa a chamar gente de todos os cantos e começa a ensinar a toda Judá sobre a palavra do Senhor, para que se fortalecessem em seus corações que Deus era o único Deus e que Baal não era um Deus. Haja vista que em 2 Reis a Bíblia vai dizer que Elias ele começa a mostrar ao povo que Baal não é um rei. Haja vista que no Monte Carmelo ele enfrenta aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Azerá. Você vê muita gente pregando que Elias enfrentou 450 profetas. Não, foi 850. Porque Azerá, considerada a esposa de Baal, também tinha 400. Lá em 2 Reis está dizendo. E ele prova que Baal não é um Deus. Mas não importa, né? Porque quanto mais você fala, mais o povo acredita no contrário do que você fala. É interessante isso aqui. Oh, aleluia. O camarada pregou, o camarada falou, o camarada fez fogo cair do céu. Eita, Jesus. E mesmo assim o povo continuou adorando. Aleluia. Mas Deus vai pegar esse povo que adora Baal. Meu Deus. Assim vai. Aleluia. A Bíblia vai dizer agora, no capítulo onde fizemos menção nesta noite, que Josafá ele vai se encontrar com Acabe. Acabe é o atual rei de Israel. Vemos que nos capítulos anteriores Israel era inimigo de Judá, mas agora por um motivo. Olha só o que o infeliz foi fazer. Jeroão foi casar com a filha do inimigo. Jeroão casa com a filha de Acabe. Aí agora Judá e Israel têm uma união que é por família. Nesta união, Josafá se encontra com Acabe. E enquanto eles estão juntos conversando entre eles, Acabe se aproveita da situação para falar para ele: olha aqui, eu vou até voltar aqui. A
Bíblia vai dizer desse jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 2 do capítulo 18. E ao cabo de alguns anos, foi ter Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele, para Josafá. E o persuadiu. Ele não fez um convite. Ele tentou persuadir. Ele tentou se aproveitar da situação de família para com que Josafá não negasse o seu pedido. E ele fala: eu queria que você subisse comigo a Ramote de Gileade para pelejar contra ele. Entre outras palavras, ele quer agora que Judá vá guerrear contra Gileade. Aleluia. Aleluia. Eu abro um parênteses para dizer para você nesta noite: cuidado com quem começa a falar coisinha no seu ouvido. Cuidado com quem fica persuadindo, falando groselha na sua orelha. Aleluia. Cuidado com pessoas que você acha que tem status, com pessoas que você acha que eu não posso dizer não, e começa a falar coisas no seu ouvido para que você faça, e que você faça e faz aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Aleluia. Ele tenta enganar Josafá, dizendo para ele: vamos pelejar contra Gileade. Eu já digo para você nesta noite: tem gente pelejando contra você, preparando emboscadas contra você. Aleluia. Haja vista que eu disse no culto passado que a palavra sempre corta primeiro para a gente, não é verdade? Eu estava dizendo para minha mãe essa semana que lá na firma do trabalho tem uns camaradas lá que estão pelejando contra a minha vida. Só que Deus mostra. Deus mostra, e quando Deus mostra é porque Ele está quebrando o laço. Aleluia. Teve um camarada lá que, enquanto eu estava doente no hospital, ele estava espalhando pela empresa que eu não estava doente coisa nenhuma. Ele estava espalhando pela empresa que era apenas uma preguiça de mais um que finge estar doente. Sabe aqueles camaradas de empresa que qualquer coisinha ele fica doente para não trabalhar? Ele estava dizendo isso a meu respeito. E pouco antes eu estava trabalhando na equipe desse camarada, que todos os dias chegava em mim assim, eu daí falava assim: ó, eu sou seu amigo. Só ser fiel comigo, viu? Que eu não gosto de quem fala pelas costas. Logo eu, que minha mãe sabe como eu sou, que eu tenho para falar, eu falo na cara. Eu não estou nem aí quem é, se é A, se é B, se vai gostar, se não vai gostar. Eu falei: não, pode ficar tranquilo, mano. Passado alguns dias, meu encarregado pegando no meu pé e eu sem entender nada. Eu chamei o camarada e falei assim: vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo que você tanto pega no meu pé que eu não estou entendendo o que você tem contra mim? Ele me falou: o camarada está falando assim de você. Olha aí, coisa boa. É bom saber. Tentou me queimar para fazer um encarregado novo que tinha acabado de entrar me tirar da filha. Mas sem problema nenhum. Eu falei: tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Só me tira dessa equipe e ponto final. Vou para outra equipe e acabou a bagunça. Já era. Fui para uma outra equipe e o camarada continuou falando mal de mim. Eu sou aquele tipo de cara, daí, do seguinte: se você tem algo contra mim, eu não sou o tipo de cara que no outro dia fica pegando na sua mão, que fica conversando com você fingindo que nada aconteceu. Eu paro de falar com a pessoa e ponto final. Eu não sou daqueles que fica fingindo que nada aconteceu. E o camarada falando de mim. Passado alguns dias agora, depois que eu voltei, um outro cara, eu fui transferido de setor. Eu trabalhei em uma usina de concreto, eu trabalhava na bomba. E agora eu fui trabalhar no laboratório. Aleluia. Só que o interessante é que um dia antes de voltar eu falei: Senhor, na bomba eu chego todo dia às 11 horas da noite, meia-noite. Já cheguei 2 horas da manhã, isso saí das 4 da manhã de casa. Eu quero voltar para a igreja, eu quero ficar na igreja, mas não tem como ir para a igreja desse jeito. Me coloca no pátio. No pátio pelo menos 6 horas da tarde eu vou embora. Eu voltei para a firma depois que eu saí do hospital, no outro dia. Com
Uns 5 minutos que eu estou na firma, o meu encarregado me chama. Aleluia. Uma mãozinha para receber, que isso vai para você também. Aleluia. Só quem quer receber, ninguém quer receber. Só quem não quer receber só uma vez só. Rapaz, eu tô dormindo. No outro dia, 5 minutos depois que eu cheguei na firma, meu encarregado me chama e falou assim: Jamilson, eu estava conversando com o encarregado geral e a gente estava pensando, você não quer trabalhar no laboratório? Aleluia! Na minha cabeça só passou, ai Jesus! Aleluia! No laboratório eu estou saindo quase todos os dias, 4h30, 5 horas da tarde. Aleluia! Ninguém pegou aqui na frente, só aqui no altar, Senhor. Deus é bom. Talvez você esteja em uma situação que não está agradando a você, e você esteja pedindo a Deus: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me dê uma situação melhor, me dê uma condição financeira melhor, me dê um trabalho melhor. Mas Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: Ele ouviu a tua oração, e nesta noite Ele já está preparando uma bênção do céu para você. Glória! Outro dia eu fui para o laboratório. Só vida boa agora. Que nada. Porque o camarada que começou a me treinar, eu estava treinando a usina que eu trabalho é a matriz. Então meu cara falou assim: ó, você vai treinar aqui uma semana no laboratório. Se tudo der certo, você vai assumir a filial de Barueri. E quem trabalha no laboratório é apenas uma única pessoa. E ela é responsável por todo o concreto que vai para São Paulo inteiro. Por toda a firma. Ele falou assim: você vai assumir a filial de Barueri. Eu falei: maravilha. O encarregado de lá é bem mais legal. É crente. É só glória. Eu falei: nem queria. Maravilha. Só que tem um probleminha, porque o camarada que estava lá estava para ser mandado embora. Estava dando uma dor de cabeça. E sem eu saber, esse camarada começou a falar lá na matriz que eu estava tendo dificuldade lá na filial. Eu desenrolando o serviço todinho, e o miserável dizendo: ele está enrolado lá, ele não está conseguindo dar conta, e levando para todas as chefias. Eu falei: calma aí, eu vou falar com o papai. Eu comecei a colocar o meu joelho em oração. Comecei a falar: olha isso, abençoa esse teu servo aí que está tentando me prejudicar. Abençoa ele para ele ter uma bênção tão grande e esquecer um pouquinho de mim. O miserável começou a falar mal. Certo dia eu falei até para minha mãe, eu falei: mãe, eu cheguei de manhã na usina, mandei mensagem para ela, mandei um áudio de 6 minutos para ela. Eu falei: uma música? Eu tive um sonho nessa noite, eu não sei o que significa ainda. Aí Deus começou a me revelar durante o serviço: ó, faz isso, faz aquilo, eu vou fazer. E eu comecei a fazer. O camarada não gostou e tentou arrumar uma tretinha comigo. Quando foi na metade do dia, o encarregado geral chegou lá e perguntou por que está sendo feito assim, do jeito que eu gostaria, que eu estava querendo fazer, e o rapaz não tinha deixado. Eu falei: ó, eu até tentei, mas o menino aí não deixou não. Para resumir a história, o da bomba está de aviso prévio. E isso porque estava se garantindo que ele era melhor amigo do encarregado. E esse outro camarada foi mandado embora no mesmo dia que estava preparando um laço para me cair. Eu mandei mensagem para minha mãe e falei: mãe, eu já entendi agora o mistério. Deus revelou e depois Deus me deu direção no decorrer do dia. E os dois que estavam preparando o laço para mim, Deus deu direção e Deus quebrou o laço na metade. Deus quebrou o laço inteiro. Já uma mãozinha para receber. Deus está quebrando todo o laço que o inimigo está preparando contra a minha e contra a sua vida. Aleluia. Um foi mandado embora e o outro está de aviso. Aleluia. Sabe por quê? Isso se chama intimidade com Deus. Intimidade com Deus só se tem de joelhos. Não adianta querer intimidade com o Senhor. Não adianta querer afinidade com o Senhor se você não fala com Ele. Se você não dobra o seu joelho para orar. E é onde eu volto para o texto. Porque Josafá tinha intimidade com o Senhor. Aleluia. O que Josafá?
Se tem uma coisa que Josafá tinha, era intimidade com Deus. E a Bíblia vai dizer que aleluia, que quando o rei de Israel, Acabe, chama ele para pelejar contra Gileade, Josafá fala assim para ele: vamos consultar o Senhor primeiro. Acabe olha para ele e fala: sem problema, eu tenho 400 profetas aqui para a gente consultar. Ele chama os 400 profetas e os profetas começam a dizer: pode subir, aleluia, pode ir contra Gileade, porque a vitória é sua. Acabe vai se enchendo, Acabe vai enchendo o peito e vai dizendo: eita, vamos lá que o negócio vai ferver, a tampa da chaleira vai pegar fogo, vai ferver. Só que Josafá, ele olha para 400 profetas e ele sente que algo está errado. Porque quem tem intimidade com o Senhor, ele consegue ouvir a voz do Senhor. Ele sabe quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Josafá olha para um lado, Josafá olha para o outro e ele pensa assim na cabeça dele: eu não estou ouvindo Jesus falar, eu não estou ouvindo Deus falar nesses 400 profetas não. E ele fala assim para Acabe: por um acaso você não teria um profeta do Senhor para poder falar? Aleluia. Acho que você não entendeu. Eram 400 profetas que Acabe estava dizendo que era do Senhor. Mas Josafá fala assim: eu quero um profeta só, mas um profeta que seja realmente do Senhor. Aleluia. Aleluia. Acabe olha para um lado, olha para o outro e ele sabe exatamente o que Josafá está falando. Ele fala: tem um, só que ele não gosta muito de mim não. Tem Micaías, só que todas as vezes que Micaías vai profetizar, ele profetiza contra mim. Por que será, né? Josafá está vendo que os profetas eles profetizam aquilo que Acabe gosta de ouvir e não aquilo que Acabe precisa, necessita ouvir. Aleluia. Acabe sabendo disso, ele sabe que Micaías já é ao contrário. Micaías ele fala aquilo que o Senhor manda falar e não aquilo que mandam ele falar. Então Acabe fala: ele manda o eunuco como mensageiro atrás de Micaías. Traz Micaías aqui, porque Josafá quer ouvir a voz do Senhor, já que ele não está ouvindo com esses profetas. Aleluia. Às vezes você pode não estar ouvindo a voz do Senhor em um lugar. Às vezes você pode não estar ouvindo a voz do Senhor em determinada situação. Mas Deus vai levantar um profeta lá do fundinho. Um profeta que ninguém está dando nada para ele. Tem 400, mas tem um que ninguém dá nada para ele. Deus vai levantar um profeta para chegar em você e falar tudo aquilo quando o Senhor preparar para você ouvir. Aleluia. A Bíblia vai dizer que neste decorrer do tempo, enquanto Micaías está indo até eles, levanta-se um profeta chamado Zedequias. Quando Zedequias se levanta, ele vai na frente de Josafá, ele vai na frente de Acabe, e ele começa a dizer: pode subir contra Gileade. E todos os profetas vão indo atrás e vão dizendo: vai mesmo, pode ir que a vitória é sua. Pode ir, marcha, vai na fé. Aleluia. Nesse meio tempo, o mensageiro, ouvindo tudo isso que está acontecendo, ele vai no ouvido de Micaías e fala assim para ele: Micaías, você está ouvindo o que está todo mundo falando lá, né? O rei já não gosta muito de você. Papai. Vem sabendo o que você vai falar. É melhor você confirmar tudinho que eles estão falando. Só que Micaías é o tipo de profeta que ele não leva desaforo para casa. Micaías ele é o tipo de profeta que ele olhou para a cara do mensageiro e falou assim: olha aqui, eu não vou falar o que você quer ouvir nem o que o rei quer ouvir. Eu não vou falar o que esses profetas estão querendo falar também. Eu vou falar o que o Senhor me ordenar a falar. Aleluia. Aleluia. Eu não sou um tipo de profeta que é pior
de olho e você já tem 400 lá. Mas se estão mandando me chamar, é porque tem coisa aí para Deus falar. Glória a Deus. Micaías chega lá. Quando Micaías chega, o rei Acabe vai até ele e fala assim para ele: Micaías, nós estamos querendo subir até Gileade e pelejar contra ele. Fala pra gente, vamos ou não vamos? Micaías, já sabendo da palavra do Senhor, porque outrora Deus já tinha dado uma revelação a Micaías. Micaías olha para ele e fala assim: pode ir, sem problema. Vai lá na fé, meu filho, que a vitória é sua. Só que a Bíblia vai dizer que Acabe lhe vê o deboche de Micaías. Porque profeta que é desaforado, ele também é debochado. Ele olha para a cara de Micaías e fala assim: Micaías, é bom você me falar a verdade. Me fala aquilo que o Senhor mandou falar.